Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa segunda aula dessa nossa semana bônus, no caso aqui, o mini curso preparatório para o exame da ordem. Lembrando que essa é uma revisão de uma grande aula. Aqui eu estou colocando a diferença, pessoal, entre medida provisória e projeto de lei. A medida provisória é algo que é uma lei provisória, só que ela vai valer por 120 dias. Ela só passa pela Comissão de Constituição e Justiça, uma simples comissão dentro do Congresso, e ela já vai valer por 120 dias. Projeto de lei não, o projeto de lei feito pelo chefe do executivo, ele não vale nem um dia. Ele só entrará em vigor se tornar uma lei um dia. Enquanto não virar lei, não vai ser nada, não vale absolutamente nada. Olha só, o processo legislativo, o projeto de lei, ele vai ser votado dentro do Congresso Nacional. Começa na Câmara dos Deputados e vai para o Senado Federal, certo? Às vezes retorna para a casa iniciadora, às vezes não retorna, vai direto para o chefe do Poder Executivo para que ele sancione ou vete, tá bom? Então, muito importante isso, pessoal. Também trazendo aqui a baila aqui, a medida provisória, ela vale por 120 dias, certo? É o Poder Executivo que faz, assim como os projetos de lei também são chefes do Poder Executivo que vão fazer, tá bom? Agora, é possível projeto de lei sobre plano plurianual, LDO e lei orçamentária anual? Sim, porque essas leis são leis. O PPA são 4 anos, a LDO é 1 ano, lei orçamentária anual também 1 ano apenas, certo? E baseado nisso, a gente tem que entender o seguinte: é possível projeto de lei sobre o plano de governo, mas não é possível medida provisória sobre o plano de governo. Existe uma única exceção, mas não é o momento de falar sobre isso ainda. Medida provisória, gente, se você parar para pensar, ela já vai valer por 120 dias, então não faz sentido nenhum ela valer por 120 dias num plano de governo de 4 anos, tá bom? Então, ela tem a validade de 120 dias e a medida provisória não pode tratar sobre esses assuntos aí. Interessante também que se é o chefe do executivo que faz, a medida provisória não pode tratar desde partido político, direito eleitoral, cidadania e nacionalidade. A medida provisória, ela, se fosse possível tratar desses assuntos, o chefe do executivo, ele iria praticamente virar um ditador, né? Porque ele iria poder alterar as normas das eleições bem próximos, né, bem próximo da data, enfim, do dia de exercermos o nosso sufrágio universal. Tá bom? Bom, gente, continuando aqui, né, também vimos um pouco, né, sobre as maiorias que existem. Você tem lei ordinária e lei complementar, tá? Então, a lei ordinária, ela precisa apenas da maioria simples dos votos, tá? A lei complementar, a maioria absoluta, e a emenda constitucional, 2 turnos, 3/5 dos votos em cada uma das casas do Congresso Nacional. A emenda constitucional é algo mais complexo, tá? Porque se você observar bem, nós temos aqui a pirâmide, né, de Hans-Kelsen. Quer ver? Vamos chegar aqui, ó. Essa é a pirâmide de Kelsen. Nesta pirâmide aqui, você entende que as leis elas ficam abaixo da Constituição. Aqui você tem CPC, CTN, né, CPP, o Código Penal, o Código Civil, né, você tem aqui a consolidação das leis do trabalho. Todas essas leis, sejam elas ordinárias ou complementares, elas ficam no segundo andar aqui, né, da pirâmide de Hans-Kelsen. O caso da emenda constitucional é uma reforma da Constituição, correto? Então você sabe que essa emenda ela tem a força da própria Constituição. As emendas constitucionais elas têm força de Constituição, correto? E as emendas elas podem acontecer inclusive nas constituições estaduais e nas constituições também municipais. Só que a Constituição Municipal tem nome de Lei Orgânica Municipal, correto? Só reiterando então, gente, o Poder Executivo ele vai iniciar um projeto de lei sobre plano plurianual, sobre lei de diretrizes orçamentárias e sobre a lei orçamentária anual. E isso é de competência dele, o chefe do executivo, ele que administra. E se ele administra, ele que faz o plano para administrar. Então, se eventualmente um deputado federal, um senador, um deputado estadual, distrital, vereador, se eles fizerem um projeto de lei sobre isso, tá errado. Isso é um projeto de lei inconstitucional. É um projeto de lei que não está de acordo com a Constituição Federal. Outra coisa interessante também é que o chefe do executivo que vai tratar das remunerações dos servidores públicos. Corretamente? Pensa assim comigo. Se o chefe do executivo que trata da remuneração dos servidores públicos, pessoal, por quê? Porque ele que sabe qual que é o setor que está trabalhando mais, qual que é o setor que está trabalhando menos, ele que sabe. Por este motivo, se eventualmente um membro do legislativo propuser uma lei sobre a remuneração de servidores públicos, essa lei também é uma lei que não está de acordo com a Constituição. É uma lei também inconstitucional. Tá bem? Bom, vamos vendo aqui. Olha só, a nossa lógica, pessoal, é bem legal, né? A gente entender tudo e a gente sedimentar o nosso conhecimento. Olha só, veja. Aqui também tem uma outra coisa interessante, que eu estou falando sobre os erros do início do processo legislativo. E existe uma frase bem interessante, que é essa aqui: o vício de iniciativa não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo. Ou seja, o vício é o erro, iniciativa é o começo. O vício, o erro no início, não se conserta, não se convalida, não se conserta, mesmo com o chefe do executivo concordando ao final. Imagina o seguinte: o processo legislativo começou a votação na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, voltou para a Câmara, foi para o chefe do executivo para ele concordar ou não. Concordar é sancionar, vetar é não concordar. Imagina que
o chefe executivo ele diz o seguinte: nossa, mas eu ia fazer um projeto de lei igualzinho esse daí que você fez sobre remuneração de servidores públicos. Um prefeito que ele gosta de entrar, enfim, nos murmúrios aí da sociedade, a sociedade está lá apoiando um vereador que ele quer aumentar a remuneração dos fiscais de um setor específico, e aí o prefeito fala assim: nossa, isso vai ser populista, eu também vou apoiar essa ideia. E ele vai lá e sanciona o projeto de lei. Tá certo isso? Não, por quê? Porque para mexer na remuneração dos servidores públicos, a competência é do chefe do Poder Executivo. Mesmo se o chefe do Executivo gostar disso, ele não pode sancionar. Tá? Isso seria uma ação, um caso, né, de uma lei inconstitucional. Também para a criação de órgãos e cargos, pessoal. Aqui você tem um cargo, um órgão, né? Essa parte em preto é como se fosse um prédio cheio de salas divididas. E as bolinhas em alaranjado são os cargos. Então nós temos órgãos e cargos, tá bom? Isso também é competência privativa do chefe do Poder Executivo. Tá bem? A gente lembrando que o órgão, né? O que é órgão? Órgãos do Poder Judiciário, ó, o STF, STJ, TST, TSE, esses são órgãos do Poder Judiciário. Você também tem aqui, ó, o Congresso Nacional é um órgão do Poder Legislativo. Assim como também existe a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é um órgão do Poder Legislativo, mas é um órgão do Poder Legislativo estadual, tá bem? Olha só, votação de projeto de lei, seja lei ordinária ou lei complementar, é assim que vota, ó. Ou as setinhas em alaranjado ou as setinhas em verde. Rafael, por que que existe essa diferença entre setinhas em alaranjado e em verde? A cor, pessoal, e a quantidade de setas também. Nota que aqui você tem uma seta, duas setas, três setas. Aqui somente duas. O que que diferencia um caso do outro é o fato de que aqui embaixo nós tivemos uma alteração meramente redacional. Trocou-se uma palavra por outra. Ao invés de escrever incrível, escreveram inefável. Ao invés de escrever não precisa, escreveram prescinde. Tá? Então isso aqui é uma alteração meramente redacional. Aqui, uma alteração substancial, o que que é? Às vezes é um projeto de lei sobre direito penal. Projeto de lei sobre direito penal, não é medida provisória, não. Não pode ter medida provisória sobre penal, processo penal e processo civil. Tá? Mas é possível sim um projeto de lei do chefe do executivo sobre direito penal. Imagina que o projeto de lei é para alterar algumas penas de alguns crimes específicos, como por exemplo o crime de estupro. Mas a logística dizia que teria que alterar também a lei de crimes hediondos. Então, olha só, quando o projeto de lei foi feito pelo chefe do executivo, ele disse apenas que era para alterar o crime de estupro, os crimes contra a dignidade sexual. Então começou a votação aqui. A hora que chegou aqui no Senado, houve uma alteração. Falaram, não, a gente vai ter que alterar também a lei de crimes hediondos. Então aí, a partir deste momento, voltou-se para a Câmara dos Deputados por conta da alteração substancial. Aí foi para o chefe do Executivo para que ele sancione ou para que ele vete. Aqui a parte das setinhas em roxo é uma emenda constitucional. Tá? 2 turnos, 3/5 votos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Só que não é alternado, não é setinha para lá, setinha para cá, setinha. É aqui, ó, 2 setinhas aqui e 2 setinhas aqui. Tá bom? Não existe aí, no caso, sanção veto por parte do chefe do Poder Executivo. Outra coisa importante é que a lei complementar, maioria absoluta, 257 votos, sempre vai ser isso aqui. Agora, a lei ordinária não, depende da quantidade de presentes. Se tiver acima de 257 membros, você já pode votar. Tá bom? Lembrando que pelo menos, né, metade dos membros que estão presentes. Se tiverem 500 presentes, 251 já é suficiente. Se tiver 400, 201, se tiver 300, 151. Rafael, se tiver só 250, aí não pode nem começar os trabalhos. Por quê? Porque para começar os trabalhos tem que ter pelo menos a maioria absoluta dos presentes. Tá bom? Olha só, se fosse para votar uma lei complementar somente com 257 membros, a unanimidade dos presentes deveria concordar com o caso. Agora, se for uma lei ordinária, com 257 presentes, basta que 129 votos sejam suficientes para o caso concreto. Tá bom? Beleza? Gente, depois eu trouxe a instrução para que vocês viessem a fazer um post-it da lei complementar, o IGCIR, né? Imposto sobre Grande Fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social, imposto residual. São assuntos reservados à lei complementar. Não tem hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, mas algumas matérias são reservadas à lei complementar, porque o constituinte originário entendeu que alguns temas deveriam ser tratados com um quórum de aprovação maior. Por quê? Porque o assunto é muito importante. Por este motivo, nós deveríamos fazer tais temas por meio de lei complementar. E se é muito importante, não pode ser feito por medida provisória. Tá bem? Medida provisória, ela não vai tratar de assuntos reservados à lei complementar. Tá bom? Gente, os impostos, né, que eu disse, aqui não são impostos, né, são tributos, porque você aqui também tem a contribuição. Contribuição não é imposto, né? A contribuição é uma contribuição, não é um imposto. Empréstimo compulsório também não é um imposto. Os impostos, eles têm competência específica. Agora aqui não, aqui nós temos vários tributos, né? Olha só, grande fortuna, compulsório, empréstimo compulsório, contribuição social e imposto residual. Esse é o famoso IGCIR. O IGCIR, ele tem que ser criado por meio de lei complementar. Depois nós adentramos, gente, na logística do controle de constitucionalidade mesmo, aqui diretamente no STF. O 444 ele faz ações diretas no Supremo, e o Supremo vai dizer que aquela lei não presta. Tá? Aí você tem aqui, né, um esqueminha que eu faço, eu coloco as ações diretas, faço um risquinho para frente, aumentando o espaço, leis federais, federais estaduais e municipais. Aqui é possível ADC, que é para declarar
a constitucionalidade de um ato normativo federal, seja emenda constitucional ou leis federais. Então, olha só, coisa interessante, não pode ADC de emendas constitucionais dos estados, somente com conteúdos federais, tá bom? A ADC é para reafirmar a força de uma Constituição, a ADI é para dizer que a lei não presta, tá bom, gente? Só para também sedimentar aqui, nota que neste desenho aqui, nós temos as emendas constitucionais, olha só, na Constituição Federal, na Constituição do Estado e também na Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição do município. Leis federais, leis estaduais e leis municipais, a depender do ente federativo que nós estamos, tá bom? Então a ADC, que é a ADECOM, a ação declaratória de constitucionalidade é para que reafirme a força de uma Constituição, ou desculpa, a força de uma lei, é para dizer que a lei é boa. A ADI é para atacar a lei, é uma coisa, né, para você dizer que a lei não presta, que a lei é uma lei ruim. Depois nós tínhamos que decorar o 444, são 4 mesas, 4 pessoas e 4 entidades, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa, presidente da República, procurador-geral da República, governador de Estado, governador do Distrito Federal. Também temos Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Aqui embaixo, pessoal, são pessoas que têm que demonstrar pertinência temática. O que é isso? Eles não podem fazer uma ADI só porque eles acham que a lei não presta. Eles têm que demonstrar que aquele assunto faz parte, né, do tema que eles também estão relacionados, tá bem? Aqui eu dei o exemplo de um governador do estado de Minas Gerais que ele legisla sobre a isenção do IPI. IPI é um imposto de competência da União. Lembra? Perito. O perito, né? IPI, imposto de exportação, imposto de renda, imposto de importação, imposto territorial rural e imposto sobre operações financeiras. Então, o perito, ele é de competência da União. Então, se o governador do estado de Minas Gerais, ele cria uma lei isentando o contribuinte de pagar o IPI, as empresas automobilísticas, as indústrias que estão no estado de São Paulo, elas vão para o estado de Minas Gerais. Isso impacta diretamente o setor produtivo aqui, geração de empregos no estado de São Paulo. Por este motivo, que mesmo cada um tendo que cuidar da sua própria vida, o governador do estado de São Paulo, ele tem como fazer uma DI contra a lei de Minas Gerais. O ideal é que não, o ideal é que cada um cuidasse da sua própria vida. Mas quando a sua vida está atrapalhando a minha vida diretamente, então, consequentemente, é possível fazer uma ADI. Tá? O Estado de São Paulo ele pode fazer uma ADI contra essa lei que isentou o contribuinte do pagamento de IPI. Por quê? Porque a isenção, né, de IPI somente pode ser feita por parte da União, a União que tem competência para legislar sobre o IPI. Certo? Essa é a lógica da pertinência temática, pessoal, tá bom? É a lógica da pertinência temática. Outra coisa interessante é que nós fizemos aqui uma referência, né, sobre federal, estadual e municipal. Olha só, Conselho Federal da OAB não é Conselho Seccional. Confederação Sindical não é federação. Procurador-Geral da República não é Procurador-Geral, né, do Estado. Procurador-Geral de Justiça, que o correto seria, né? Não é, tá bom? Bom, gente, continuando aqui, só para trazer a baila também, temos a diferença entre imunidade, isenção e alíquota zero. Os 3 casos são situações que são criadas para que você não pague o tributo. A imunidade é prevista na Constituição. Por exemplo, se você pegar o valor de um imóvel e colocá-lo como patrimônio de uma pessoa jurídica, você tem isenção do, desculpa, isenção não, imunidade do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tá? Caso você pegue o valor do patrimônio de um imóvel e transfira para o capital social de uma pessoa jurídica, você tem imunidade desse caso em si. Isenção é uma lei, pessoal, que diz que, por exemplo, as pessoas que têm deficiência física, elas não irão pagar o IPI ou não irão pagar o IPVA. É uma lei isso. Só que a lei, gente, é um processo legislativo que demora, assim como a alteração da Constituição também demora. Por este motivo que existe a alíquota zero. A alíquota zero é uma situação específica, olha só, a alíquota zero é uma situação específica em que você altera o valor do cálculo, que vai ser levado em consideração com a base de cálculo, multiplicando sempre por zero. Por exemplo, o valor do IPA, do PVA, do IPTU é 2%, 4%, 7%, vai variar, né? ITCMD vai variar até 8%. Então, a variação do número varia o valor do pagamento. Agora, se a alíquota for zero, tudo que é multiplicado por zero dá zero. Por este motivo, tá? Por este motivo, a alíquota zero por este motivo, a alíquota zero é algo que é feito pelo próprio decreto do chefe do Poder Executivo, é algo bem mais rápido, não precisa demorar tanto. Tá bom? Beleza, gente? Simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. Então, nesta aula aqui, eu estava explicando para vocês a pertinência temática, súmula vinculante, cláusula de reserva de plenário, modulação dos efeitos temporais de uma sentença no controle de constitucionalidade. Eu expliquei pertinência temática, expliquei súmula vinculante e expliquei cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário é uma lógica bem interessante. A gente aqui sabe que é quando você reserva apenas e tão somente ao pleno o direito de julgar uma ação de controle de constitucionalidade. Pensa o seguinte, ó, quando você busca
um direito seu, você quer, por exemplo, de volta o dinheiro do imposto de grande fortuna, que foi criado por meio de lei ordinária. Está errada essa criação dessa lei, por quê? Porque para a criação de um imposto de grande fortuna, você precisa de uma lei ordinária. Por este motivo, desculpa, precisa de uma lei complementar. Se foi feito por lei de ordinária, você tem que pegar o seu dinheiro de volta. Então você fala, juiz, eu quero meu dinheiro de volta. E aí o juiz fala assim, tá bom, eu te dou o dinheiro. Só que para que ele dê o dinheiro para você, ele tem que dizer que essa lei que criou o imposto de grande fortuna é uma lei que não está de acordo com a Constituição. E isso não é normal para ele, isso é uma coisa que nunca está acostumado a fazer. Por este motivo, né, que é uma coisa acidental, é uma questão prejudicial de mérito. E se aqui embaixo você consegue os seus objetivos, beleza. Se você não consegue, você recorre lá para o tribunal. E o tribunal, ele não pode somente uma única turma julgar o teu caso. Precisa de todo o pleno tem que julgar o seu caso específico, tá? Essa é a cláusula de reserva plenário, é a maioria absoluta dos membros que vai julgar o seu caso. Só a título de ilustração, gente, também, olha só, vendo aqui, a nossa petição inicial pedindo dinheiro de volta do caso do imposto de grande fortuna. A fundamentação é dizer que a lei que criou o imposto de grande fortuna devia ter sido uma lei complementar, não lei ordinária. Lei ordinária não deve fazer isso aqui. E aí você conta os fatos, eles vão lá, né, o juiz na sentença, ele faz o relatório, a fundamentação, ele fundamenta dizendo que a lei realmente não está de acordo com a Constituição Federal e ele dá a procedência ou a improcedência do seu pedido. Aqui ele vai ou não considera aquilo que você está pedindo e por isso que esse é o mérito da decisão. Então, o fundamento, como ele não está acostumado a dizer que as leis são inconstitucionais, essa é uma questão que está prejudicando a análise do mérito. É uma questão prejudicial de mérito. O que é uma questão prejudicial de mérito? Acabou que eu não risquei ali. Uma questão prejudicial de mérito é aquela questão que prejudica a análise do mérito. O mérito é dar ou não o dinheiro de volta para você. Procedência ou improcedência do pedido. Uma questão que prejudica essa análise é ele fazer uma coisa que ele não está acostumado, quer dizer que a lei não está de acordo com a Constituição. Porque juízes julgam de acordo com a lei. Existe a lei, e aí ele julga de acordo com a lei. Só que se a lei não está de acordo com a Constituição, isso não é normal. Se não é normal, é incidental. Por isso que o controle difuso, ele é incidental, ele é inter partes, e ele também é uma questão prejudicial de mérito. Aí quando você perde aqui embaixo ou ganha, você sobe para o tribunal e o tribunal ele vai decidir o caso por meio de maioria absoluta dos membros, que é a cláusula de reserva de plenário. Essa aula tem bastante coisa, bastante informação, mas é assim. Vamos que vamos. Foco, força e fé.